Criada em 1980, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro tem como propósito fomentar a ciência, tecnologia e a inovação. Mas um dos maiores desafios é tirar a inovação do papel. E esse é o tema do Rio em Foco que começa agora. Vem com a gente! Nosso entrevistado de hoje é o diretor de tecnologia da FAPERJ, Maurício Guedes. Oi, Maurício. É um prazer estar aqui com você, Geisa, e com nossos ouvintes. Maurício, agora em 2021 você foi reconduzido ao cargo de diretor de tecnologia da FAPERJ. Você podia explicar para o nosso público qual é a função e o papel do diretor de tecnologia na Fundação? Claro, com certeza. Primeiro, Geisa, é preciso esclarecer essa dinâmica de nomeação dos diretores da FAPERJ, né? A FAPERJ tem dois diretores de atividade fim da FAPERJ, o diretor científico e o diretor de tecnologia. O diretor científico tem suas atividades mais voltadas para o mundo acadêmico, e quando a FAPERJ surgiu, só havia essa diretoria científica, né? E é a face mais conhecida da FAPERJ, na concessão de bolsas de iniciação científica, na concessão de bolsas de mestrado, doutorado, pós-doc, no relacionamento com as universidades e instituições de pesquisa. A diretoria de tecnologia, que eu sempre, em toda oportunidade, aproveito para dizer que devia se chamar diretoria de inovação, nós vamos voltar a isso daqui a pouco, tem o seu foco voltado na transformação do conhecimento em emprego e renda para a sociedade, em produtos inovadores para resolver problemas da sociedade, né? Então, é preciso haver essa integração na atuação das duas diretorias. Os diretores, voltando ao início, eles são nomeados pelo governador do estado para um mandato de 3 anos, a partir de uma lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior da FAPERJ. Esse conselho é uma representação ampla da sociedade, com representantes do governo, representantes de universidades federais, de universidades estaduais, de universidades privadas, de empresas, de instituições de pesquisa, e para cada um dos cargos é elaborada uma lista tríplice. É assim que se dá a indicação dos diretores de tecnologia e diretor científico. E nesse desafio, a gente sabe que a discussão de inovação ela é mais recente, né? Esse impulso de você juntar o conhecimento científico desenvolvido nas universidades com produtos, com as empresas, para que isso aconteça. E é sobre esses desafios que a gente queria conversar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, Maurício. A gente já teve a oportunidade de, no Fórum de Desenvolvimento, ouvir algumas vezes você definindo essa questão da inovação, dos desafios no dia a dia. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente sobre hoje, né? Como você enxerga dentro da diretoria da FAPERJ esse desafio de juntar essas duas coisas, as empresas e as universidades, para construir juntas produtos, serviços e principalmente atender melhor, né, as demandas da população. Perfeito. Esse é um processo em construção no Brasil, né? Essa percepção que você bem descreveu, né, da importância da inovação, ela é relativamente recente no Brasil. Foi no final da década de 90 que se começou a discutir um marco legal para ciência, tecnologia e inovação no governo federal ainda na época do governo Fernando Henrique. O Lula, no primeiro mandato, sancionou a primeira lei de inovação, em 2004, né? E de lá para cá, vários outros instrumentos têm sido aprovados, a gente pode voltar a eles, tanto a nível federal como nos estados, incluindo o Rio de Janeiro. Mas tem uma mudança que é fundamental, que aconteceu em 2015, pela emenda constitucional número 85. Foi essa emenda que introduziu na Constituição Federal a inovação como sendo um dever do Estado. Então, antes disso, havia questionamentos em universidades públicas, por exemplo, se a inovação seria uma obrigação da universidade pública, a promoção da inovação. Agora, não há dúvida. Todo reitor de universidade pública, todo prefeito, todo governador tem que, na competência das suas organizações, promover a inovação. É uma obrigação do Estado que está consagrada no artigo 219 da Constituição Federal. Mas, além da Constituição, é claro que tem uma série de outras leis que
que precisam ser modificadas. Aqui no Rio de Janeiro está tramitando na LERJ um projeto de lei de inovação que vai alterar a lei atualmente vigente, que é de 2008, e esses instrumentos precisam ser modernizados, né? Isso acontece no mundo inteiro. E o instrumento da FAPERJ para justamente ajudar nesse meio de campo, permitir que o Estado promova de fato a inovação, são os editais. Queria que você falasse um pouquinho sobre a natureza, né, e o formato de editais que vocês lançam pela Diretoria de Tecnologia. A FAPERJ recebe, por força da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 2% da receita tributária líquida do Estado é destinado à FAPERJ para as ações de ciência, tecnologia e inovação. Então, é um dinheiro público que pertence a todos nós, cidadãos fluminenses, e que é transferido através de editais para instituições de pesquisa, para empresas, para pesquisadores, tanto pesquisadores ligados a universidades como pesquisadores ligados a empresas, para que eles desenvolvam projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Os editais da Diretoria de Tecnologia, eles têm mais esse foco de fazer a conexão entre esses diferentes atores. Hoje há um consenso no mundo de que o processo de inovação não é um processo linear, não é uma corrida de bastão, onde o pesquisador na universidade passa o bastão para alguém que está numa empresa, que passa o bastão para uma empresa maior. Não é assim. É uma articulação simultânea entre todos esses atores e muitos outros, órgãos de governo, investidores, pequenas empresas, grandes empresas que compram muitas vezes as pequenas empresas. Então, a Diretoria de Tecnologia tem essa preocupação de alguns dos editais são voltados exatamente para promover essa articulação entre os vários atores, e outros são destinados a projetos, às vezes até temáticos, como aconteceu esse ano em várias ocasiões em áreas relacionadas à Covid, né? E muitos desses editais, inclusive, são conjuntos das duas diretorias. Isso é um ponto interessante, né? A pandemia também acelerou esse processo de aproximação entre as universidades e as empresas, até porque para fornecer todo o conjunto de materiais demandados, né, numa situação como a gente está vivendo, ela teve que fazer com que alguns instrumentos fossem facilitados. A FAPERJ atuou também nessa questão, quer dizer, você percebe que houve essa aceleração também da perspectiva da própria fundação? Sem dúvida nenhuma. Com certeza, essa foi uma área que a FAPERJ concentrou a maior quantidade de ações e de recursos, né? Rapidamente, ainda no ano passado, foram lançados editais com foco no enfrentamento da Covid, né? Atualmente estão sendo lançados novos editais, e eu acho que essa experiência única, inimaginável da humanidade, o enfrentamento dessa pandemia com essas proporções, ela mostrou para o mundo inteiro a importância da ciência e da inovação. Então, para o público entender bem, pesquisa genética, pesquisa epidemiológica, pesquisa com vírus, é ciência. Vacina é inovação, né? A inovação é um produto final no mercado. E a inovação não existe sem a ciência básica, né? A ciência básica até poderia existir sem inovação, mas há um clamor da humanidade, né, para que esse conhecimento seja transformado em vacina, no caso, ou em medicamentos, quem sabe um dia. Então, essa articulação entre os vários atores, é o papel fundamental da Diretoria de Tecnologia ou de toda a FAPERJ. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre como é que a gente cria esse ambiente de inovação, fomentando os vários atores que a gente já conversou aqui no primeiro bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política, economia e inovação caminham juntas. O Estado do Rio possui vocações naturais, uma concentração de centros de pesquisa, conhecimento científico e tecnológico como vantagens comparativas com outros estados.
Tudo isso possibilita o desenvolvimento de um ambiente inovador. Levando em consideração todos esses elementos, né, que seriam vantagens comparativas com outros estados, Maurício, o que a gente precisa para tornar a inovação algo mais orgânico aqui no estado do Rio de Janeiro? Nós precisamos desenvolver uma cultura para a inovação. No mundo inteiro, esses fenômenos, né, de inovação com muita articulação entre os atores são fenômenos localizados geograficamente, né? O Silicon Valley, que todo mundo conhece, está localizado, né? Na Europa, tem regiões que são reconhecidamente inovadores. Na Ásia, é a mesma coisa. No Brasil, nós temos alguns exemplos espetaculares, né? Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, é uma história extraordinária de uma pequena cidade que entrou no mapa da inovação, e uma parcela muito significativa da população de Santa Rita hoje trabalha em empresas na área de eletrônica e telecomunicações. Então, acho que o grande desafio é a gente, no Rio de Janeiro, criar essa cultura. Nós temos, sim, como você disse, Geisa, os elementos, os atores no Rio de Janeiro. Além dos que você citou, nós temos investidores, nós temos conexões internacionais, que é um aspecto muito interessante para regiões que queiram ser inovadoras. Nós temos visibilidade internacional. Eu tive a oportunidade estava dirigindo o Parque Tecnológico da UFRJ em torno de 2010, um pouco depois, de atrair uma dúzia de centros de pesquisa de grandes corporações mundiais, né? Empresas como Ambev, L'Oréal, GE, Halliburton, que optaram por instalar seus centros de pesquisa no Rio de Janeiro, né? E por que isso? Porque identificaram o estado e a cidade do Rio como um local que reúne essas condições, que vão desde talentos, né, com certeza fundamental, como um ambiente, uma cidade agradável para se viver, conexões internacionais. Então, acho que talvez esse seja o nosso grande desafio, num horizonte de 3 anos, tentar mudar essa cultura, né? E mudar essa cultura também no ambiente acadêmico, né? Os nossos professores, os nossos pesquisadores, os nossos estudantes em todos os níveis, eles precisam entender que inovação não faz mal, que apostar na inovação não prejudica a ciência básica. Seria como haver uma disputa entre fabricantes de vacinas e pesquisadores na área de virologia ou epidemiologia. Não existe isso, não faz nenhum sentido, né? Então, a nossa missão é fazer com que esses atores se encontrem, se reúnam e produzam mais benefícios para a sociedade. E um ponto interessante, na verdade, retratado em um dos editais lançados pela Diretoria de Tecnologia, na verdade, aqui eu já vou chamar de Diretoria de Inovação, foi justamente o edital de inserção de doutores e mestres nas empresas. Quer dizer, tudo isso já criando formas práticas de experimentação desse tipo de conexão tão necessário para você elevar também o nível de inovação das empresas, fazendo com que esses doutores e mestres possam colaborar em cima do que eles já pesquisam, do que eles conhecem para as empresas. De onde surgiu essa ideia? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que já surgiu também o que já foi estudado, né? Porque a gente já está na 2ª edição desse edital. Então, esse edital e mais 1 ou 2 editais que nós lançamos, eles têm a ver com a análise que foi feita, de fato, sobre a localização dos nossos pesquisadores. O Rio de Janeiro forma, por ano, 2.000 doutores. É um número significativo. O Brasil forma 20.000 doutores por ano, e é interessante porque esse processo de formação de mestres e doutores tem 30 anos de existência no Brasil, e é um programa de Estado, porque, apesar das várias mudanças de governo, esse número permanece crescentemente, crescendo a cada ano ao longo de todo esse período.
Mas, apesar disso, nós temos muito poucos pesquisadores no Brasil. Nós temos 700 pesquisadores para cada 1 milhão de habitantes. Na Europa, são 3.200 pesquisadores para cada 1 milhão de habitantes. Nos Estados Unidos, são 3.900. Na Coreia, são 6.400 pesquisadores para cada 1 milhão de habitantes. Em Israel, são 8.300 pesquisadores para cada 1 milhão de habitantes. No Brasil, somos 700. Então, nós temos feito um esforço grande, de longo prazo, mas é insuficiente. Precisamos continuar fazendo esse esforço. Por outro lado, no Brasil, há um problema cultural, e esse precisa ser enfrentado também, que é a concentração desses pesquisadores, que são poucos, insisto, nas próprias universidades. Na cultura brasileira, o lugar de pesquisador é na universidade, enquanto no mundo desenvolvido, o lugar de pesquisador é na empresa. Na Coreia, 80% dos pesquisadores trabalham em empresas. No Brasil, apenas 26% dos pesquisadores trabalham em empresas. Na China, são 62% dos pesquisadores trabalham em empresas. Na Alemanha, são 59%, no Japão, são 74%, e no Brasil, são 26%. Então, nós precisamos continuar esse esforço, onde a FAPERJ tem um papel fundamental de formação de novos pesquisadores, acelerar esse processo e, ao mesmo tempo, mostrar a todos eles, principalmente aos que estão iniciando as suas carreiras, que ele pode trabalhar numa universidade ou ele pode trabalhar numa empresa como pesquisador. É muito interessante, e aí a gente vai para o próximo bloco. Eu queria que você falasse um pouquinho, Maurício, também sobre alguns dos exemplos, né, do que já está acontecendo no campo a partir do fomento por esses editais. Mas vocês fiquem aí, vocês que estão assistindo a gente, que a gente volta já já. Rio em Foco aqui, política, economia e inovação caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com o diretor de tecnologia da FAPERJ, Maurício Guedes. Maurício, a gente estava falando do edital de inserção de doutores e mestres nas empresas. Conta um pouquinho para a gente do que aconteceu na primeira edição e o que ajudou também, né, a impulsionar essa segunda edição, que logo, logo os resultados estarão aí começando a correr. Tem a ver exatamente com essa análise que eu apresentei inicialmente, né? De que nós temos uma concentração inadequada, digamos assim, de pesquisadores no ambiente universitário. Então, nós desenvolvemos algumas iniciativas. Uma é essa: a FAPERJ paga durante um ano uma bolsa para o pesquisador, deve ser um mestre ou um doutor, trabalhar numa empresa de pequeno e médio porte, até 90 milhões de reais de faturamento anual, num projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O interessante desse edital é que ele não tem um foco setorial, né? Então, nós temos empresas do setor de alimentos sendo contempladas, nós temos o setor de imobiliário sendo contemplada, né? Além de empresas de setores mais identificados com a ciência e tecnologia, como na área de games ou de indústria farmacêutica, ou o que seja. Então, inovação é importante em todos os setores, não é só nos setores intensivos em ciência e tecnologia. Um outro edital nessa linha também é o Doutor Empreendedor, onde nós estamos, eu costumo brincar dizendo que é uma bolsa de pós-doc, é uma bolsa de pós-doutorado, para o doutor parar de sonhar com concurso público, né? Então, durante 2 anos, a FAPERJ paga uma bolsa de pós-doutorado, igualzinha que ela paga para o doutor continuar no laboratório acadêmico, e muitos doutores, eu diria até que a maioria, vão optar por essa carreira, por essa atividade, a maioria no caso do Brasil, por questões culturais que eu apontei. Mas a gente também está dando essa oportunidade para aqueles que queiram criar sua empresa, obviamente no campo no qual eles tiveram uma carreira acadêmica, né, até o momento, uma bolsa de pós-doutorado, mais 50 mil reais de ajuda para iniciar a empresa, e essa empresa será abrigada num dos vários ambientes promotores de inovação que nós temos no Rio de Janeiro. Nós estamos na segunda edição, cerca de 60 doutores se candidataram
nessa edição. Na primeira edição, nós tivemos uma coisa muito interessante, que é o fato de que muitos candidatos e muitos aprovados vieram de fora da capital do Rio de Janeiro. Nós sabemos que existe uma concentração muito grande de pesquisadores, de universidades, de instituições de pesquisa na cidade do Rio de Janeiro, mas o Rio começou, ainda que tardiamente, um processo de descentralização. Então, nós tivemos vários doutores do Norte Fluminense que estão constituindo empresas, muitos deles ligadas ao setor agropecuário, né? Então, isso também eu acho que é um fator a ser destacado nessa ação. As empresas intensivas em tecnologia, elas precisam de capital intelectual. E se o Rio de Janeiro, sabiamente, levou universidades para o Norte Fluminense, para outras regiões, para que o capital intelectual seja gerado lá e seja disponibilizado nessas regiões, lá vão surgir essas empresas. E um ponto muito interessante também, né, é o fomento dessa diretoria aos negócios de impacto social. Também está aí na rua o edital para fomento, né, de instituições intermediárias dos negócios de impacto, para poder olhar para esses empreendedores que estão aí em busca da solução de problemas, gerando também renda para eles. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema e também sobre inovação. Você citou o agronegócio como um espaço importante. A gente tem muitas instituições aqui sediadas no estado do Rio de Janeiro que tocam essa agenda, né? E a FAPERJ também está ajudando a criar aí um núcleo de inovação para o agronegócio, que pode ajudar muito o desenvolvimento do interior do estado do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse sobre esses dois movimentos que também nascem, né, desse olhar para a inovação no estado. Sim, os empreendimentos de impacto socioambiental são um movimento que tem crescido muito no Brasil. São empreendimentos com ou sem fins lucrativos, mas que têm explicitamente na sua missão a geração de impacto social ou impacto ambiental, não é? Então, um curso de idiomas que contrate como professores refugiados, por exemplo, ele tem um impacto social especial, né? E ele pode ser um curso como outro qualquer, né? Existem muitos refugiados no Rio de Janeiro cujas línguas mães são inglês, francês, espanhol, enfim, outras línguas onde há demanda de cursos de inglês, né? De cursos de idiomas. Então, a FAPERJ tem estimulado, tem incentivado tanto empreendimentos isolados como instituições localizadas no Rio de Janeiro, cuja missão é promover esses empreendimentos de impacto socioambiental. Na edição desse ano, nós temos 60 candidatos sendo avaliados nesse momento, um número bastante significativo. O Brasil, infelizmente, tem poucos casos de sucesso de repercussão internacional no campo da inovação. E certamente uma delas, talvez a mais importante no Brasil, é no agronegócio. Através de pesquisas realizadas no Rio de Janeiro, lideradas pela professora Joana Dobenheimer, da Embrapa em seropédica e estudos principalmente da Federal Rural do Rio de Janeiro, nós conseguimos conquistar o cerrado, né? Através da fixação de nitrogênio no solo. A cidade do Rio de Janeiro, aliás, a cidade não, o estado, porque seropédica não é mais no município, né? Mas aqui em torno da capital, nós temos 3 unidades da Embrapa. Nós temos a Embrapa Alimentos, nós temos a Embrapa Solos e a Embrapa, essa que está em seropédica, né? Agrobiologia. Agrobiologia, indústria de alimentos e a Solos. E Solos. E aqui na Embrapa Solos está sendo criado um polo de tecnologia do agronegócio, que vai ser exatamente um hub de referência para a inovação no mundo do agronegócio, mobilizando toda a rede da Embrapa, toda a capacidade de pesquisa do Rio de Janeiro em áreas relacionadas com o agronegócio. E agronegócio hoje é Big Data, é a internet das coisas, além dos setores tradicionais, né? É genética,
internet das coisas, é robótica, né? É drones, né? Então, o Rio de Janeiro tem muita competência que pode ser articulada para fortalecer a nossa atividade econômica no agronegócio. Então, eu acho que a superação da crise no Rio de Janeiro e o retorno à economia pós-pandemia no Rio de Janeiro tem tudo para estar associada à inovação, à ciência e à tecnologia. E você colocou de uma forma muito interessante, né? Não como se fossem opostos, mas complementares. A ciência, ela impulsiona a inovação e a inovação não vive sem a ciência. Então, quanto mais integrados também essas duas áreas aí estiverem, mais a gente tem a capacidade de uni-las, né? Nessa perspectiva de futuro que o Estado do Rio de Janeiro tanto precisa construir. E eu queria que você falasse, eu falei que seu mandato foi renovado para os próximos 3 anos, o que vem pela frente? Se você pode já dar algum spoiler aqui antes da gente fechar o nosso programa. Eu espero, daqui a 3 anos, deixar um legado para a FAPERJ, para o Estado do Rio de Janeiro, né? Se possível, na demonstração para a sociedade, né? Da importância da inovação. Isso trazer um impacto cultural na nossa sociedade, né? Em cidades como Santa Rita do Sapucaí, que eu mencionei, ou São José dos Campos também, qualquer cidadão nessa cidade sabe que ciência, tecnologia e inovação tem a ver com a qualidade de vida dele, com a geração de emprego, né? Ele conhece alguém que trabalha em alguma empresa naquele setor. O mesmo começa a acontecer em Recife, com o Porto Digital, e acontece em várias regiões no mundo inteiro. Então, eu acho que o Rio de Janeiro tem algumas concentrações onde isso pode acontecer. Eu estou começando, como você falou, um novo mandato de 3 anos como diretor de tecnologia da FAPERJ. Espero não terminar como tal, espero terminar como diretor de inovação da FAPERJ. Esse é um sonho também de que essa diretoria mude de nome. É bom que a gente está em tempo para isso e as discussões já começaram aqui na Assembleia Legislativa para atualizar o marco da inovação e aí é lógico que toda a discussão a respeito da estruturação da FAPERJ para isso ser impulsionado também está aqui em debate na casa. Infelizmente, o programa chegou ao fim. Eu acho que a gente podia conversar aqui sobre muitos outros exemplos bacanas do que a FAPERJ tem entregado à sociedade. Agradeço, Maurício, a sua disponibilidade de vir aqui ao programa, contar um pouquinho para a gente sobre esse casamento de sucesso entre inovação e ciência, o que ele é capaz de fazer para o futuro do Estado. Muito obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até agora. Fica ligado que esse programa também está disponível nas principais plataformas de áudio. Só buscar pelo podcast Quero Discutir no Meu Estado. TV Alerj, o Canal do Povo. Até a próxima.